Artigo 2006. A dispensa da colação pode ser outorgada pelo doador em testamento, ou no próprio título de liberalidade. Artigo 2007. São sujeitas à redução as doações em que se apurar excesso quanto ao que o doador poderia dispor, no momento da liberalidade. Parágrafo 1º. O excesso será apurado com base no valor que os bens doados tinham, no momento da liberalidade. Parágrafo 2º. A redução da liberalidade far-se-á pela restituição ao monte do excesso assim apurado. A restituição será em espécie, ou, se não mais existir o bem em poder do donatário, em dinheiro, segundo o seu valor ao tempo da abertura da sucessão, observadas, no que forem aplicáveis, as regras deste Código sobre a redução das disposições testamentárias. Parágrafo 3º. Sujeita-se à redução, nos termos do parágrafo antecedente, a parte da doação feita a herdeiros necessários que ceder a legítimo e mais a cota disponível. Parágrafo 4º. Sendo várias as doações a herdeiros necessários, feitas em diferentes datas, serão elas reduzidas a partir da última, até a eliminação do excesso. Artigo 2008. Aquele que renunciou à herança ou dela foi excluído, deve, não obstante, conferir as doações recebidas, para o fim de repor o que ceder o disponível. Artigo 2009. Quando os netos, representando os seus pais, sucederem aos avós, serão obrigados a trazer a colação, ainda que não o hajam herdado, o que os pais teriam de conferir. Artigo 2010. Não virão à colação os gastos ordinários do ascendente com o descendente, enquanto menor, na sua educação, estudos, sustento, vestuário, tratamento nas enfermidades, enxoval, assim como as despesas de casamento, ou as feitas no interesse de sua defesa em processo crime. Artigo 2011. As doações remuneratórias de serviços feitos ao ascendente também não estão sujeitas à colação. Artigo 2012. Sendo feita a doação por ambos os cônjuges, no inventário de cada um se conferirá por metade. Capítulo 5 da partilha. Artigo 2013. O herdeiro pode sempre requerer a partilha, ainda que o testador o proíba, cabendo igual faculdade aos seus cessionários e credores. Artigo 2014. Pode o testador indicar os bens e valores que devem compor os quinhões hereditários, deliberando ele próprio a partilha, que prevalecerá, salvo se o valor dos bens não corresponder às cotas estabelecidas. Artigo 2015. Se os herdeiros forem capazes, poderão fazer partilha amigável, por escritura pública, termo nos autos do inventário, ou escrito particular, homologado pelo juiz. Artigo 2016. Será sempre judicial a partilha, se os herdeiros divergirem, assim como se algum deles for incapaz. Artigo 2017. No partilhar os bens, observar-se-á, quanto ao seu valor, natureza e qualidade, a maior igualdade possível. Artigo 2018. É válida a partilha feita por ascendente, por ato entre vivos ou de última vontade, contanto que não prejudique a legítima dos herdeiros necessários. Artigo 2019. Os bens insuscetíveis de divisão cômoda, que não couberem na meação do cônjuge sobrevivente ou no quinhão de um só herdeiro, serão vendidos judicialmente, partilhando-se o valor apurado, a não ser que haja acordo para serem adjudicados a todos. Parágrafo 1º. Não se fará venda judicial se o cônjuge sobrevivente ou um ou mais herdeiros requererem-lhes seja adjudicado o bem, repondo aos outros, em dinheiro, a diferença, após avaliação atualizada. Parágrafo 2º. Se a adjudicação for requerida por mais de um herdeiro, observar-se-á o processo da licitação. Artigo 2020. Os herdeiros em posse dos bens da herança, o cônjuge sobrevivente e o inventariante são obrigados a trazer ao acervo os frutos que perceberam, desde a abertura da sucessão, têm direito ao reembolso das despesas necessárias e úteis que fizeram, e respondem pelo dano a que, por dolo ou culpa, deram causa. Artigo 2021. Quando parte da herança consistir em bens remotos do lugar do inventário, litigiosos, ou de liquidação morosa ou difícil, poderá proceder-se, no prazo legal, à partilha dos outros, reservando-se aqueles para uma ou mais sobrepartilhas, sob a guarda e administração do mesmo ou diverso inventariante, e consentimento da maioria dos herdeiros. Artigo 2022. Ficam sujeitos a sobrepartilha os bens sonegados e quaisquer outros bens da herança de que se tiver ciência após a partilha. Capítulo 6 da garantia dos quinhões hereditários. Artigo 2023. Julgada a partilha, fica o direito de cada um dos herdeiros circunscrito aos bens do seu quinhão. Artigo 2024. Os co-herdeiros são reciprocamente obrigados a indenizar-se no caso de evicção dos bens aquinhoados. Artigo 2025. Cessa a obrigação mútua estabelecida no artigo antecedente,
havendo convenção em contrário, e bem assim dando-se a evicção por culpa do evicto, ou por fato posterior à partilha. Artigo 2026. O evicto será indenizado pelos coherdeiros na proporção de suas cotas hereditárias, mas, se algum deles se achar insolvente, responderão os demais na mesma proporção, pela parte desse, menos a cota que corresponderia ao indenizado. Capítulo 7 da anulação da partilha. Artigo 2027. A partilha é anulável pelos vícios e defeitos que invalidam, em geral, os negócios jurídicos. Parágrafo único. Extingue-se em um ano o direito de anular a partilha. Livro complementar das disposições finais e transitórias. Artigo 2028. Serão os da lei anterior os prazos, quando reduzidos por este Código, e se, na data de sua entrada em vigor, já houver transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada. Artigo 2029. Até 2 anos após a entrada em vigor deste Código, os prazos estabelecidos no parágrafo único do artigo 1238 e no parágrafo único do artigo 1242 serão acrescidos de 2 anos, qualquer que seja o tempo transcorrido na vigência do anterior, Lei nº 3071, de 1º de janeiro de 1916. Artigo 2030. O acréscimo de que trata o artigo antecedente será feito nos casos a que se refere o parágrafo 4º do artigo 1228. Artigo 2031. As associações, sociedades e fundações, constituídas na forma das leis anteriores, bem como os empresários, deverão se adaptar às disposições deste Código até 11 de janeiro de 2007. Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica às organizações religiosas nem aos partidos políticos. Artigo 2032. As fundações, instituídas segundo a legislação anterior, inclusive as de fins diversos dos previstos no parágrafo único do artigo 62, subordinam-se, quanto ao seu funcionamento, ao disposto neste Código. Artigo 2033. Salvo o disposto em lei especial, as modificações dos atos constitutivos das pessoas jurídicas referidas no artigo 44, bem como a sua transformação, incorporação, cisão ou fusão, regem-se desde logo por este Código. Artigo 2034. A dissolução e a liquidação das pessoas jurídicas referidas no artigo antecedente, quando iniciadas antes da vigência deste Código, obedecerão ao disposto nas leis anteriores. Artigo 2035. A validade dos negócios e demais atos jurídicos, constituídos antes da entrada em vigor deste Código, obedece ao disposto nas leis anteriores, referidas no artigo 2045, mas os seus efeitos, produzidos após a vigência deste Código, aos preceitos dele se subordinam, salvo se houver sido prevista pelas partes determinada forma de execução. Parágrafo único. Nenhuma convenção prevalecerá se contrariar preceitos de ordem pública, tais como os estabelecidos por este Código para assegurar a função social da propriedade e dos contratos. Artigo 2036. A locação de prédio urbano, que esteja sujeita a lei especial, por esta continua a ser regida. Artigo 2037. Salvo disposição em contrário, aplicam-se aos empresários e sociedades empresárias as disposições de lei não revogadas por este Código, referentes a comerciantes, ou a sociedades comerciais, bem como a atividades mercantis. Artigo 2038. Fica proibida a constituição de enfiteuses e subenfiteuses, subordinando-se às existentes, até sua extinção, às disposições do Código Civil anterior, Lei nº 3071, de 1 de janeiro de 1916, e leis posteriores. Parágrafo 1º. Nos aforamentos a que se refere este artigo é defeso, uma cobrar laudêmio ou prestação análoga nas transmissões de bem aforado, sobre o valor das construções ou plantações. 2. Constituir subenfiteuse. Parágrafo 2º. Enfiteuse dos terrenos de marinha e acrescidos regula-se por lei especial. Artigo 2039. O regime de bens nos casamentos celebrados na vigência do Código Civil anterior, Lei nº 3071, de 1º de janeiro de 1916, é o por ele estabelecido. Artigo 2040. A hipoteca legal dos bens do tutor ou curador, inscrita em conformidade com o inciso 4 do artigo 827 do Código Civil anterior, Lei nº 3071, de 1º de janeiro de 191/6, poderá ser cancelada, obedecido o disposto no parágrafo único do artigo 1745 deste Código.
Artigo 2041. As disposições deste Código relativas à ordem da vocação hereditária, artigos 1829 a 1844, não se aplicam à sucessão aberta antes de sua vigência, prevalecendo o disposto na lei anterior, Lei nº 3071, de 1º de janeiro de 1916. Artigo 2042. Aplica-se o disposto no caput do artigo 1848, quando aberta a sucessão no prazo de 1 ano após a entrada em vigor deste Código, ainda que o testamento tenha sido feito na vigência do anterior, Lei nº 3071, de 1º de janeiro de 1916, se, no prazo, o testador não aditar o testamento para declarar a justa causa de cláusula posta legítima, não subsistirá restrição. Artigo 2043. Até que por outra forma se disciplinem, continuam em vigor as disposições de natureza processual, administrativa ou penal, constantes de leis cujos preceitos de natureza civil hajam sido incorporados a este Código. Artigo 2044. Este Código entrará em vigor 1 ano após a sua publicação. Artigo 2045. Revogam-se a Lei nº 3071 de 1º de janeiro de 1916, Código Civil e a parte 1ª do Código Comercial, Lei nº 556 de 25 de junho de 1850. Artigo 2046. Todas as remissões, em diplomas legislativos, aos códigos referidos no artigo antecedente, consideram-se feitas as disposições correspondentes deste Código. Brasília, 10 de janeiro de 2002. Fernando Henrique Cardoso.